Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? O tempo hoje está bem corrido, então nós vamos fazer o mais rápido possível aqui. Eu vou deixar que o pastor João Mendes apresente aqui os nossos queridos visitantes, que nós alegramos muito com a presença de vocês. Quero só contar para vocês uma pequena experiência que eu tive essa noite, madrugada. Aliás, irmão, falando em experiência, me fez lembrar de uma certa vez que uma cidade estava cercada pelos adversários, pelos inimigos, porque usava muito isso nos tempos antigos, né? Os inimigos cercavam a cidade para não deixar ninguém entrar, ninguém sair, e aí ia intimidando o povo e aí tomava conta da cidade. Só que naquela manhã, aquela época, a igreja tinha como se fosse uma corneta em cima, um sino, alguma coisa, a igreja evangélica mesmo. E aí todo mundo pensava que o povo estava tremendo de medo porque estava cercado. Quando chegou de manhã cedo, o pastor daquela igreja tocou a corneta, o sino, normalmente, para que todo mundo pudesse sair das suas casas e vir para a igreja normalmente. E me fez lembrar do que aconteceu ontem, dia 22. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Podemos ter perdido uma batalha, mas não perdemos uma guerra. Quem concorda diz amém. Então vamos ficar de pé, fazer oração. Acho que é tempo de oração, viu? É tempo de oração. Essa noite, como eu disse para vocês, eu mais a Elaine, a gente estava em Buenolândia, para lá de Goiás Velho. É possível que alguém de vocês conheça. Eu fui num culto lá, mas pensa num culto assembleiano. Aí quando eu chego aqui, essa manhã assembleiana aqui, eu falei, não, está tudo mostrando que o avivamento está chegando mesmo, né? Porque aquele culto lá ontem, irmão, foi um Pentecoste só. Foi tão bom que eu cheguei hoje, era 4 da manhã, viu? Fui dormir mais de 5, e eu estou aqui são e salvo para a gente aprender mais da palavra do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Já convido o pastor João para vir para cá. Ele vai saber administrar o tempo e vai dar tudo certo, como ele mesmo gosta de falar, vai dar tudo certo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã tão especial, tão maravilhosa, que o povo do Senhor está sendo de alguma forma afrontado, meu Senhor, mas nós sabemos que a força que está em nós não é nossa, mas ela vem de Ti, ó Pai. Então nós escolhemos estar aqui na Sua casa, ao invés de estar perturbado, preocupado, porque sabemos que o livramento vem do Senhor. Amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Deus abençoe. Pode assentar, que Deus abençoe, a paz do Senhor para todos. Maravilha de Deus, mais uma oportunidade que nós temos de podermos aprender o conteúdo da palavra. Isso é muito importante, principalmente esse assunto de hoje. Esse assunto ele refere na pessoa mesmo de cada um. Você vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho de você, tá? Isso daqui é um conhecimento interno, certo? Essa lição de hoje. A gente tem costume de conhecer o externo, né? Aquilo e aquilo, e esquecemos de conhecer o principal, que é aquilo que está dentro da gente. Quem somos nós, quem eu sou, quem você é, tá? Então essa lição, ela vai dar essa oportunidade para isso. Muito bom, bênção de Deus, graças a Deus. Então nós estamos aqui e também, como eu estou fazendo um processo, né, de autoconhecimento, eu estou sempre realizando esses trabalhos, fazendo tantos seminários, né, existem vários alunos espalhados aí por esse Brasil afora, tanto aluno, mentorados, discípulos e tudo mais. E a gente está sempre fazendo essa obra especial de levantar pessoas para também fazer a obra com excelência.
é o que Jesus falou para a gente fazer a obra com excelência. E para isso temos que preparar, e a gente tem preparado vários. E hoje eu estarei sendo analisado, tá? Eu escolhi esse conteúdo, essa ação de hoje, para eu ser analisado na minha palestra, no ensinamento, no conteúdo. E para isso eu escolhi alguns dos mentorados para estar aqui comigo nessa manhã. E eu vou fazer a apresentação aqui desses meninos. O nome que eu falar já fica em pé para os irmãos conhecerem. O João Batista. João Batista é obreiro no CRVN, né? Muito importante. E a sua profissão é lavador automotivo. E ele está aí realizando a obra. Pode sentar, obrigado. Temos também a Elizabeth. A Elizabeth é minha colega de infância. Crescemos juntos ali no setor universitário. E a Elizabeth é missionária, né, pregadora, missionária, e também a profissão dela é gerente de produção, tá? Pode assentar, obrigado. Temos o Joseni também é obreiro do CRVN, e também a profissão dele é salva-vidas, tá? Ele é bombeiro aquático, olha que bênção. Então isso é importante, que Deus abençoe também. E temos também a Rayane, a Rayane é palestrante, viu? Professora, pregadora, e a profissão dela é agente de saúde, que bênção, pode assentar, obrigado. Temos o Antônio, ele é músico para a glória de Deus, e a profissão dele é instalador elétrico, pode assentar, obrigado. E temos a Nádia também está conosco, pode ficar de pé, e ela é, no caso, missionária também, e a profissão dela é assistente social, pode assentar, tá? Que Deus abençoe. E eu tenho aqui para vocês um presente, né? Eu faço isso sempre, entrego para os meus alunos, meus mentorados. Isso é uma forma de gratidão, auto performance, tá? Isso é muito importante, a Rayane, ok? Isso é só vitória. E assim a gente vai levando, né, a obra de Deus, vamos fazendo com perfeição, e isso é bênção do Senhor Jesus, graças a Deus. Que Deus abençoe, tá? Maravilha de Deus. Muito bem, irmãos, nós vamos começar, tá? O trabalho deles é esse, é fazer a anotação dos pontos principais que eles acharem melhor no período da nossa palestra, da nossa palavra aqui nessa manhã. Muito bem, nós estamos aqui justamente para falar sobre emoção e sentimento, tá? Esse é o assunto importante. Vai tratar de uma coisa que é você, ok? Que está aí dentro, está dentro de mim, ok? Isso daqui ela inclui na inteligência emocional, tá? Quando a gente dá palestra, mentorias e tudo, a gente fala isso, eu trabalho isso direto. Então, quando veio essa lição para mim, foi como uma luva, né? Porque é o trabalho que eu faço, levantando pessoas, trabalhando, fazendo mentoria com pessoas deprimidas, depressivas, né? Pessoas que querem ser empurrado para frente, ter autoconhecimento e saber vencer. Então, é isso daqui que a gente está fazendo. Né, tenho algumas experiências importantes com pessoas, né, que eu sempre trabalho, faço, pessoas me convidam, eu vou e faço o trabalho com eles, as sessões, e pessoas alcançam vitória. Ultimamente eu fiz trabalho com um casal que estava se separando, mas eles não queriam separar, interessante, né? Aí eles falaram: João Mendes, por favor, faça conosco uma sessão de mentoria, porque nós queremos descobrir onde é que está o problema para a gente resolver. Porque a gente não quer separar, mas estamos separando já. E aí tinha até separado de casa já, né? E aí fizemos essa mentoria com esse moço, essa mulher também, e as duas filhinhas deles. E o resultado de tudo eu fiz, foi 2 meses que eu fiz com eles, uma vez por semana. E o resultado é que já tem aí um bom tempo
que eles estão unidos de novo para a glória de Deus e não quer mais separar, porque descobriram que tudo é bênção, tudo é vitória. Muito bem, vamos lá. Como se define inteligência emocional? Como? É a capacidade de conectar com as emoções certas, no momento certo, na intensidade certa e gerar o seu melhor, tá? Isso é a questão da inteligência emocional. Tem muitas pessoas que estão no cemitério hoje por falta da inteligência emocional. É aquele que buzinou para o outro no semáforo, saiu do carro, pegou o revólver e atirou no outro e matou. Ali faltou inteligência emocional. Ali as emoções da pessoa não foi controlada, por isso que ele fez aquele ato de matar. Então um está na cadeia, outro está no cemitério, e assim por diante. Veja bem, como define emoção, né? A gente fala sempre, nossa, eu estou tão emocionado. Como define isso? O que é isso, emoção? Onde é que está essa emoção? Está dentro de nós, tá? Essa emoção está dentro de nós. O que é emoção? Como define? A emoção, ela é rápida, ok? Todo mundo sabe disso. A emoção é rápida, ela não é constante na pessoa. Então veja, ela é fisiológica, tá? Ela vem do corpo, ela surge de estímulos externos e também internos, em um processamento cerebral, tá? Emoção, todo mundo tem emoção, é óbvio. O único que não tem emoção é o defunto, aquele que já morreu, então não tem jeito mais. Como define sentimento? Você não lembra? Nossa, meu sentimento, eu estou com sentimento isso, eu estou com sentimento aquilo e tal. Tem uns que falam até o pré-sentimento. Ele está sentindo antes do tempo. Eu não entendo isso não, mas está tudo certo. Vamos lá. Como se define o sentimento? É quando você associa emoção com algum significado. O sentimento, quando é negativo, ele vem consumindo a pessoa. Por exemplo, você ouviu uma notícia péssima, muito ruim. No momento, quem atinge e opera é a emoção. Você fica com aquela emoção que você recebeu uma notícia ruim, aí após a emoção, o sentimento começa a trabalhar. Pá. Aí você, quando é negativo, você vai ficar triste o dia inteiro, preocupado o dia todo, com medo o dia inteiro, ou seja, esse sentimento vai consumindo você, ok? Então, preocupa com os seus sentimentos e com as suas emoções. Vamos lá. O que nos torna humano? O que nos torna humano? Superficialmente, a gente fala, não, nós somos feitos do pó da terra e bababá e bababá. Mas o que é que nos torna humano? Eu sou humano, estou conversando com humanos. E cada um de vocês tem um pensamento, tem um sentimento, tem uma emoção a respeito do que está acontecendo aqui agora. Eu tenho a minha a respeito de vocês, vocês têm a sua a respeito de mim, tá? Então, o que se define como que nos torna humano? Não é só o corpo, mas a forma como pensamos, como sentimos e como nos conectamos com o outro, tá? Nosso cérebro, ele é capaz de imaginar o futuro. Eu imagino meu futuro direto. Por quê? Porque eu sou capaz de fazer isso. Você também é, somos humanos, tá certo? E aí vamos seguindo aqui, importante para a gente ver. Ele cria artes, ele sente empatia, certo? E investiga histórias e até reflete sobre nós mesmos.
temos linguagem complexa, temos memória, temos modalidade e consciência, e somos feitos de biologia. É essa mistura que faz da nossa espécie algo único no planeta. Então, tire da ideia o fato de que você é simplesmente uma evolução do chimpanzé. Você é humano, ok? Você é humano. A introdução da lição diz o seguinte: quando a gente fala de controle emocional, muitas pessoas pensam em reprimir seus sentimentos. Lembra daquela pessoa que estava no velório chorando por um parente, e o outro parente diz: cala a boca, para de chorar, reprime esse trem, não é BBB. Não pode, tem que deixar chorar, não pode reprimir o sentimento, de jeito nenhum. Tem vergonha de chorar no meio do povo? Vai para algum lugar sozinho e vai lá e chora, entendeu? E faz o que você precisa, porque o sentimento tem que fluir, ele não pode ser reprimido. Tem pessoas que morrem do coração por causa de uma ação reprimida do seu sentimento. Eu conheci um, lá perto de casa, que ele morreu por causa disso, entendeu? Que a mãe morreu e ele reprimiu o sentimento e ficou aquilo a vida toda, porque a minha mãe morreu, eu morri também, minha mãe morreu, acabou tudo. Aí ele foi, morreu também. Deu para entender? Então, analisa bem, tudo está dentro de você. Tá? Olha bem, pensam em esconder seus sentimentos. Outras pessoas acham que têm que ser perfeitas. Não, ninguém deve pensar que deve ser perfeito, no sentido humano, tá? Nossa, você foi uma perfeição. Não foi uma perfeição, o que você fez foi de excelência, mas não foi uma perfeição. Tá bom? Porque nós só vamos alcançar essa perfeição no original, a Bíblia diz, é só quando encontrarmos com Ele lá na glória. Aí não seremos mais humanos quando estivermos lá na glória, mas enquanto estivermos aqui, nós somos humanos e fadados, certo? De defeito, certinho? Vamos lá. Olha, vocês podem fazer pergunta, mas só em pergunta, tá bom? Só em pergunta, não traga nenhuma, como se diz, um complemento de nada, só perguntar. E a pergunta tem que ser objetiva. Por exemplo, pastor, quanto que é 2 mais 2? Pronto, é pergunta objetiva, ok? Porque aí a gente vai falar o que precisa e nós vamos estar dentro do nosso tempo. Porque o tempo somos nós que gestamos ele, tá bom? Somos nós que dominamos e controlamos o nosso tempo. 24 horas eu tenho por dia, você também. Agora eu vejo o que você faz com elas. Eu sei o que eu faço com a minha, então vamos lá. Na verdade, controlar suas emoções não significa você ignorar ou sufocar suas emoções, mas é você estender e usar elas a seu favor. Isso é controle emocional. Você tem que pegar suas emoções, que está dentro de você, usar elas em seu favor. Como? Gente, é tão simples. Você quer ter uma vida de alegria? Você quer viver o dia inteiro feliz? Só depende de você. É você que cria essa coisa, gente. É você que programa isso, que faz isso acontecer. Você não vai estar envolvido no externo. Por isso que não consegue ficar feliz nem alegre o dia todo, porque qualquer coisa que acontece em sua volta já te envolveu e você vai para lá, envolve, chora, fica triste, bababá. Não, tá tudo certo, tudo é bênção, tudo é vitória. Entendeu? E é isso mesmo. Vamos lá. Provérbios 16, 32. Ele é um texto que está
inserido dentro da inteligência emocional. Provérbios 16, 32. Diz assim, aqui é o resumo dele: a verdadeira profundidade é o domínio das suas emoções. Aqui eu estou interpretando já o versículo, tá? A verdadeira profundidade é o domínio das suas emoções. Aquele que domina suas emoções é mais forte do que aquele que domina uma cidade. Pronto. Salomão, falando sobre isso, inteligência emocional, ele referiu para nós. Você quer ser feliz? Você quer ser vitorioso? Você quer ter sucesso na vida? Então aprenda a dominar suas emoções. Lembra quando você está em casa, você e seu marido, você e sua esposa, você e seus filhos, você e seus pais, acontece uma coisa adversa lá, aí um grita daqui, outro grita dali. O que está acontecendo naquela casa? Aí o vizinho que não entende, nossa, ali parece que é o diabo que está ali dentro. Não, o diabo está longe daquele lugar, entendeu? Que é confusão total. Ali é simplesmente emoções que não estão sendo dominadas. Então, domine suas emoções, certo? Faça com que elas estejam obedientes a você, tá bom? O controle sobre nós mesmos é o nosso maior desafio. É a maior conquista. Gente, preste bem atenção. As pessoas no geral, eles se preocupam em controlar, em dominar aquilo que está externo dele. Dominar uma equipe, dominar uma empresa, dominar isso e aquilo. Preocupa em dominar essa profissão, dominar aquilo e tudo mais e tal. E quer fazer para estar dominando. E quando você vai olhar para a pessoa em si, ela não conseguiu fazer nada. Por quê? Porque ela não deu conta de dominar a si própria. Você lembra quando você fala um palavrão de repente? Ali é falta de domínio, a inteligência emocional. Filho de uma rapadura, pá! Foi você, está dentro de você, entendeu? É você. Então domina isso, domina suas emoções, certo? Seja inteligente emocionalmente, para que você seja uma pessoa empática, para que tudo venha correr bem na sua vida. O que acontece com o seu cérebro e como ele reage a essas situações? Obrigado. O que acontece com ele quando ele reage a essas situações? Seu cérebro, veja bem, o cérebro humano, especialmente a amígdala, ela é responsável pelas suas respostas emocionais imediatas. Esse que é o problema. Respostas emocionais imediatas são as mais perigosas. Entendeu? Como você responde imediatamente a partir da emoção? Por que que existem discussões um com o outro? Por que que um não aceita a ideia do outro e quer que o outro aceite a ideia dele? Tudo porque não controla as suas emoções. Gente, se o pastor José de Carvalho, ele está conversando comigo, e ele solta uma ideia, a gente conversa direto isso lá na chácara, lá a gente tem a oportunidade de falar muitas coisas importantes e tudo, e ele tem as ideias deles a respeito de uma situação, e quando eu ouço, o que que eu faço? Eu tenho que concordar com a ideia dele, porque a ideia não é minha, é dele. Não, você está certo, correto, é claro. Cada indivíduo, irmãos, é único, irmãos. Não, pastor, que isso? Você está errado. Não, mas eu penso assim, você não pode aceitar isso, você não pode... Não, que história, irmão.
Por que está tendo muita confusão, principalmente teológica hoje? Por causa da bobice, como diz o goiano, bobice, a falta de inteligência emocional. Entendeu? Aí eu aceito isso, eu aceito aquilo, eu sou disso, eu sou daquilo, eu sou partidário. Não, quieta. Seja inteligente. Pastor, é o seguinte, eu vou andar pelado no meio da rua aí. Está tudo certo. Ele está errado? Não. Inteligência emocional, irmão. Aí você já está pensando lá na frente, né? Nem saiu do lugar ainda. E eu vou responder para você o que você já está pensando lá na frente. O que acontecer depois, a consequência, é responsabilidade dele, irmão. Mas é direito dele andar pelado no meio da rua se ele quiser. É ele a vida, acabou. Pronto. Depois a polícia vem, pega, leva, tudo certo. Também. Deu para entender? Inteligência emocional, inteligência. Ela é como se fosse um alarme para o corpo, tá? Então, essa amígdala alerta a pessoa para o perigo e para situações de estresse. Não fala comigo, eu estou estressado. Oi, por favor, seja inteligente, emocional. História, meu pai. O problema da amígdala, muitas das vezes, é que ela reage da forma exagerada, sem considerar as consequências. A amígdala é como se fosse uma adolescente que age por impulso. Já o córtex pré-frontal é o controle do nosso cérebro, que ele tem a capacidade de pensar, raciocinar, planejar e tomar decisões. Gente, isso tudo é nosso, humano. Deus já fez assim, para ser desse jeito. Pastor, eu estou esperando em Deus. Eu não sei se é da vontade de Deus que eu vou na igreja hoje. Gente, a decisão é tua, Deus não tem nada a ver com isso, meu. Oxe, quieta. Você tá vendo como que o negócio é interessante? Inteligência emocional, gente. Entendeu? Inteligência emocional. Eu tinha um amigo há muito tempo atrás, hoje ele é pastor, bênção de Deus. E quando ele era novo convertido, a gente orava sempre na casa dos irmãos. E um dia ele estava lá na casa da irmã, eu aqui, o outro aqui, e ele ficou na porta, já tinha um tempão que ele estava lá. Aí ele olhou para um, olhou para o outro e falou assim, eu não sei se é da vontade de Deus, não sei se Deus quer que eu vou embora ou fique aqui. Gente de Deus, gente, a decisão é sua, não é de Deus. Ele não foi embora depois? Foi, então pronto. Então é sua decisão, a inteligência emocional te ajuda a você tomar essas decisões para você mesmo, é da sua vida. Olha, então, quando você aprende a ativar essa área, você consegue frear essas reações impulsivas da amígdala. Então, o córtex pré-frontal é como se fosse o pai da amígdala. Ele fala não, e a amígdala acalma. Aí você consegue ter mais consciência de suas tomadas de decisões. Isso é controle emocional. Entendeu? Isso é controle emocional. Entenda, cada indivíduo da Terra é responsável único por aquilo que você faz. Não tem A, nem B, nem ninguém que te incentivou para fazer. Decisão sua. Significa que você é humano. Sua decisão deu errado, responsabilidade sua, assuma ela. Sua decisão deu certo, mérito único seu. Acabou. Pastor, eu fiz isso assim, mas é mérito do irmão.
Graças ao irmão. Que isso, irmão? Para com isso, você não é humano mais não, é? Graças a você e o seu mérito, não é o irmão não. A decisão foi sua. Ele só deu uma palhinha, ajudou e tudo, mas você é responsável pelo final de tudo que você faz. Ok? Então vamos lá. O poder das emoções. O poder das emoções. Mais um texto bíblico dentro da inteligência emocional. Provérbios 4, 23. Eu vou ler o resumo dele, tá? A interpretação desse versículo. Deus não disse: guarda seu dinheiro, guarda sua reputação. Não. Ele disse: guarda o seu coração. Sabe por quê? Deus não ia falar nada sem motivo. Por que ele falou isso? Porque é no coração que mora as emoções. Pronto. É no coração. Eu vou dar um pequeno exemplo para você entender o que aconteceu hoje, certo? E eu agradeço a pastora por ter feito isso. Só que eu esqueci o nome dela. Cheguei hoje na cozinha, os 2 jarros que estavam no... Como é que chama aquele trem lá? Balcão? Onde que é balcão o nome do trem lá? Na cozinha? Farmácia? É, aquele balcão lá onde fica os copos lá. Aí os 2 jarrão grandes estavam lá. Deixa aí. Na hora que eu cheguei não estava. Olha só. Inteligência emocional é importante. Raciocina, pensa e analisa. Aí eu olhei, meu cérebro, quem será que tirou dali? Como eu já estou experimentado nisso, foi fácil eu organizar tudo na minha mente. Quem será que tirou aqueles 2 jarros dali? Será que não achou bonito ali, papapá? Aí o cérebro vai analisando, aí fala, então tá certo, eu já sei. É porque ali é onde o pessoal vai para pegar os copos. E os 2 jarros estão atrapalhando. O jarro está aqui, se alguém fazer, vai ter que fazer isso aqui. Aí a irmã, a pastora, foi inteligente, ela teve essa visão, então ela carinhosamente tirou, só mudou de lugar. Deu para entender? Só mudou de lugar e depois clareou tudo, foi, tá tudo certo. Agora vai que eu sou um bobo alegre. Talvez não estaria nem pregando aqui agora cedo. Olha só, irmão. Empurrado com a pastora. Não sei quem foi que fez aquele negócio, porque meu pastor não vou pregar mais não. Misericórdia, irmão. Nós temos que ser inteligente emocional. Entendeu? Por isso que é importante pessoas do nosso lado para nos ajudar a ver aquilo que a gente não conseguiu ver, ué. Simples assim. Entendeu? Então isso é importante demais. Olha bem. Aí o que diz? Então, se você aprende a guiar ou a cuidar daquilo que você sente, das suas emoções, você consegue cuidar e governar toda a sua vida também. Por que o ser humano, a maioria deles, chegam 8 horas da noite, sufocado e diz: ai, não tive tempo de fazer nada hoje. Falta de inteligência emocional. Porque se você fosse inteligente emocionalmente, você ia gerar o seu tempo, organizar seu tempo não te domina, é você que domina ele, é você que sabe o que você vai fazer durante 24 horas do dia. Simples. Não tem ninguém para te atrapalhar não, irmão. Entendeu? Fulano, você pode vir aqui agora? Rapaz, agora não dá, porque agora eu estou fazendo isso e isso. Pronto, é importante os dois. Só que aí eu tenho que analisar meu tempo. Naquele momento eu escolhi para fazer aquilo, já estou fazendo atividade. Surgiu outra também importante, mas aí eu pego e falo, agora nesse momento não dá. Eu preciso fazer esse daqui primeiro. Então é isso que a gente faz. Inteligência emocional nos leva a fazer as coisas com alegria e felicidade. Vamos lá. Como que pensamento gera emoção? Você tem que distinguir pensamento de pensar, viu? Pensamento é uma coisa e pensar é outra coisa. Pensamento é o que eu estou pensando aqui agora. Entendeu?
Que daqui a pouco eu tenho que ir lá para o CRVN, é um pensamento. Agora, eu pensar o seguinte, vou ter que planejar minha vida assim, assim, assado, será que vai dar certo desse jeito? Amanhã eu vou lá na minha mãe, ficar o dia todo com ela e tal, vai ser bom, porque eu vou sentar no sofá, a gente conversa bastante. Então eu estou pensando, tá? Aí eu estou pensando. Agora, ter pensamentos é aquilo que já aconteceu com sua vida. Vamos lá, seguindo. Como que pensamento gera emoção? A neurociência já comprovou que toda emoção nasce de um pensamento. Pastor, mas ninguém consegue dominar o pensamento. Consegue sim, falta de inteligência emocional. Analisa isso, estuda, você vai ver que consegue. Oxe, quieto. Como é que Deus vai fazer um trem para você não ter domínio, irmão? Como diz o outro, entendeu? É daquele jeito. A neurociência já comprovou que toda emoção nasce de um pensamento. O problema de muitas pessoas é que elas não percebem o que está pensando o tempo todo. E isso está criando uma linha na sua vida que está gerando os mesmos resultados. Nossa, tudo que eu faço não dá certo. Nossa, tudo que eu planejo para fazer dá errado. Você está pensando sempre as mesmas coisas, você está sempre no mesmo lugar, está patinando. Você tem que evoluir seus pensamentos. Deu errado esse? Guarda na caixinha, vamos partir para esse. É assim que faz. Senão você fica a vida toda numa coisa só e seu pensamento fica ali, só ali. Então vai buscar mais, flui, deixa seu pensamento, certo, produzir coisas maravilhosas. O pensamento ativa a química do corpo, tá? Exemplo, se você pensa, eu vou fracassar. Não vai dar certo não, eu vou fracassar, não vou dar conta não. Não, isso aí não dou conta não, tá? Aí o seu cérebro libera o cortisol, na hora, é automático. O cortisol é o hormônio do estresse, entendeu? Na hora, o cérebro está trabalhando para isso, tá? Agora, se você pensa, eu consigo, Deus está comigo, eu sou capaz. Pronto, você está pensando isso, eu consigo, não, pega isso aqui, não, pode deixar em paz, eu consigo, Deus está comigo, eu vou dar conta, e bababá. Sabe o que vai acontecer? O seu cérebro libera para o seu corpo a dopamina, tá? Que é o hormônio da alegria, da felicidade. Isso é automático, científico, irmão. Não tem como fugir disso não. O problema é que as pessoas estão acostumadas a viver só o negativo, e o negativo dá certo, não dá? Fim do mês, salário não dá para nada, BBB. No outro mês, a mesma coisa. No quinto mês, mesma coisinha, nunca vai dar. É uma coisa que você está projetando para acontecer, e o seu cérebro vai trabalhar para aquilo ser validado, irmão. Científico, não adianta você brigar com uma coisa que é real. Se está dando para o lado errado, então tem como dar para o lado certo, que história é essa? Então, emoção é o reflexo químico daquilo que você pensa. Então, se você quer mudar o que você sente, começa a mudar o que você pensa, ok? Entendeu o exemplo? Alguém te tratou mal, pronto, alguém te tratou mal, falou uma palavra e tudo e tal. Veja bem, primeiro, você vem a emoção, que é a raiva. Você não está vendo que saiu tudo de dentro de você? Ou seu pra nada. Aí naquele momento, aquela emoção vem, aí aplica o que a raiva se manifesta, por aquele xingamento. Você não vai sorrir, você não vai dar 10 reais para a pessoa, você vai ficar com raiva. Agora, o sentimento, aí que é o perigo, ele vem depois, quando você começa a pensar, meu Deus, ninguém me valoriza, o mundo não presta atenção em mim, não, Senhor. Aí sim, virou mágoa, entendeu? Uma simples raiva, depois de analisar o pensamento, criou e gerou a mágoa. Isso é o sentimento. Cuidado com o seu sentimento.
Entendeu? Exemplo clássico. Sentimento é o fogo. Só para você ter um exemplo, é o fogo. A emoção é a gasolina, que você vai e taca, mistura os dois juntos. Sabe o que é o pior? É que muita gente está viciada em sentir raiva. Ai, que raiva, se eu pudesse eu esmagava. Tristeza, falta de perdão. Por quê? Por quê? O cérebro acostumou com essas químicas, irmão. O que você faz? Às vezes fica com raiva o dia inteiro dos outros. Passa perto de um pai do seu irmão. Pousou. Bom dia, irmão. Bom dia. O problema é seu, não é do outro. Foi você que está gerando você para ser desse jeito. Por que tem pessoas que de manhã dizem, bom dia, fulano, tudo bem? Tudo, maravilha. Aí quando chega a tarde, você passa a beber, ei, fulano? Tarde. Falei, uai, por que fulano estava rindo para mim de manhã e agora está com a cara fechada? É isso aqui, ó. Entendeu? É esse sentimento. Gente, mantenha seu sentimento de forma que vai te trazer alegria, prazer de vida, benefício para você, e as pessoas só têm a ganhar, as que estiverem de sua volta. Sentimento é o fogo e tal, tudo mais. Emoção, tal. Aí você gera situação só para sentir isso o tempo todo. Você existe não para ser governado pelas emoções, nem pelas suas, ou pelas pessoas, nem pelas emoções. Ninguém é governado para isso. Se você está sendo governado pelas suas emoções e com as pessoas estão te governando, você está fazendo tudo errado para você mesmo. Não pode. De jeito nenhum. Ninguém tem o direito de mandar na sua vida. É só você. Gente, Deus é tão inteligente emocionalmente, tão inteligente, que se você chegar para Ele agora e falar, Deus, ó, tchau, quer saber do Senhor não, vou para o mundão. Ele vai olhar para você, pode ter certeza disso. Tudo certo, filho. A escolha é sua. Comigo aqui está tudo bem. Tudo certo. Vá. Se um dia você resolver voltar, fique em paz. E certeza que eu estou aqui prontinho para te receber do mesmo jeito. Deu para entender como que é a mente nossa e a mente de Deus? Então é isso aqui que a gente tem que analisar. Que isso aqui está dentro da gente. Tá? Suas emoções estão aí para você dominar. E não o contrário, certo? Não o contrário. Agora, não deixa suas emoções estragar sua vida espiritual. Ixi, agora aqui, uai, pastor, tem até isso. Como até isso? É isso tudo. Você é isso. Cuidado para você não escandalizar que você vai ouvir agora, hein? Mas tudo certo. Problema não. Vamos lá. Tem gente que ora, que jejua, sobe no monte, canta, mas basta o Wi-Fi cair, basta a fila do supermercado ficar ali lotada sem andar, a pessoa se estressa. Você vai ver que uma coisa tem tudo a ver com a outra. Lembra daquela história? Uma coisa tem nada a ver com a outra? Não, as coisas de Deus tudo tem a ver com outra. Vai, pastor, mas então por que eu orei 2 horas no banco, tudo tranquilo, e aí foi uma bênção? Eu saí todo feliz aqui, entrei no supermercado, lá estava lotada a fila, e eu estava com pressa, e aí o outro passou na minha frente, eu comecei a ficar com raiva e xinguei todo mundo. Tem nada a ver com Satanás, é você. Falta de inteligência emocional. Uma coisa tem a ver com a outra. Você deu para entender? Tem pessoas que não entendem isso e ficam acusando o outro. Ah lá, diz que ora, faz isso, mas é daquele jeito. Não, cuida de sua vida, irmão. Eu aprendi uma coisa na Alta Performance. Vai cuidar da sua vida.
O outro gritou lá: eu estou fazendo uma coisa que ninguém pode fazer por mim. O que que é? Cuidar da minha vida. Aí fica tudo certo, irmão. Entendeu? Primeiro que eu particularmente não tenho tempo de cuidar da vida de ninguém. Só da minha mesmo. Porque a Bíblia diz que um dia eu vou prestar contas da minha vida para Ele. E você não vai estar lá para me ajudar. Certeza. Entendeu? A questão é essa. Sabe o que isso prova? Que a espiritualidade sem a inteligência emocional, sem você controlar suas emoções, é só uma religiosidade. Só isso. Ser religioso é a coisa mais fácil que tem, gente. É só obedecer os dogmas e as regras. Aí está tudo certo. Agora, ser espiritual, irmão, primeiro incumbe você gerar você, cuidar de dentro de você, do seu caráter, da sua personalidade, das suas emoções, dos seus sentimentos. Senão, nada adianta, irmão. Nada. Veja bem, ó, tudo começa com a sua conexão com Deus. Se você conhece você mesmo, como você não vai conhecer aquele que te criou? Um dia desse eu estava deitado e perguntei para mim mesmo, para Deus: Deus, quem sou eu? Quem sou eu? E aí você vai observando, né, vai analisando as coisas, e a gente vai ateando as coisas. Vamos lá. Se você quiser, no caso aqui, se você conhece você mesmo, como é que você não vai conhecer aquele que te criou, né? E assim vai. Agora uma deixa, se você quiser, no caso aí, algumas sessões, certo, sobre inteligência emocional e tudo, só me procurar e a gente marca e faz, e você vai ver que a vida é top. Veja João 8,32, eu vou trazer a interpretação desse versículo. É outro texto que está dentro da inteligência emocional. Às vezes você lê e não percebeu. Saiu da boca de Jesus. Ó, a liberdade só acontece quando você encara a verdade inteira, na essência. É o que ele falou. E o que ele queria dizer era isso, que a verdade, tá? Que a verdadeira, no caso aqui a liberdade, ela só acontece quando você acessa a verdade por inteiro, na essência dela. Só dizer eu conheço a verdade, mas não está dentro da verdade, então você não conhece. É só papo furado. Vamos lá. Veja bem. Não adianta você dizer que está bom, se você está despedaçado por dentro. Não adianta. Tem pessoa que por dentro está, sabe, daquele jeito, está cheio de mágoa, cheio de raiva, cheio de ressentimento, cheio de preocupação, cheio de estresse, bababá. Aí está todo destronado no meio da rua. Aí quando ele chega no templo, ele é obrigado a pôr outra roupagem. A roupagem do está tudo bem. Aí que é o problema. Entendeu? Porque só vai durar 1h30. Pode ser, oi, irmão, glória a Deus, aleluia. Aí quando você vai embora, volta o verdadeiro. Como diz, o verdadeiro eu volta. Aí você volta a vivenciar tudo aquilo que você está vivenciando durante o dia. Só 1h30 que você ficou de boa quando você entrou no templo, porque teve que mostrar para os irmãos que estava tudo bem. Não se engana, irmão. Procure ajuda. Procure alguém que já tenha experiência a mais sobre isso, para ajudar você a conhecer você dentro. Isso é importante, certo? Isso é importante. Não adianta você só cuidar do espírito e esquecer do seu corpo, das suas emoções, porque Deus também habita no seu corpo. Habita ou não habita? Habita. Aí por isso que você vai andar na rua e dizer: onde é que Deus está? Deus está aqui dentro. Então não precisa de eu ir lá para encontrar Ele, porque
Porque eu estou com Ele todo dia e toda hora, Ele está comigo todo dia e toda hora. Então acabou, onde eu vou Ele vai, onde Ele vai eu vou, e está tudo certo. Pronto, gente, é dentro, tudo aqui dentro. Tá? Mas quem rege sua vida é as emoções, sentimentos, seus pensamentos. Você tem que entender isso. Tá? Agora observa isso aqui. A neurociência já mostrou que o nosso cérebro opera 95% no automático. Eita, mas é verdade. Então, 95% das suas emoções, intenções e reações é tudo inconsciente, gente. Você não vai planejar para fazer aquilo, é inconsciente. Então analisa bem isso daqui. Você controla só 5%. Aí esses 95% são baseados em memórias antigas, crenças, ou seja, em tudo que você já viveu. O menino tem aí 40 anos de idade, ele está fazendo do jeito, ele faz isso porque ele puxou o pai dele. Puxou o pai dele para onde? Que história. Ali são padrões, repetições de comportamento, gente. Só isso, não tem negócio de puxar. Quando você fala puxou fulano, ou seja, de qualquer jeito tem que ser daquele jeito. Não. Ali é só estar seguindo um padrão repetitório de um comportamento que o pai dele fazia e ele decidiu fazer também. Opa, só isso. Você está vendo? Está dentro de você, irmão. Sabia que tem pessoas que têm 70 anos de idade, mas tem uma coisa que aconteceu com ele lá na infância que ele nunca esqueceu, e aquele trem, essa mágoa nunca saiu. Uai, pastor, mas isso está dentro dele, uai. Está dentro. Eu fiz uma mentoria com um rapaz que eu fiquei assustado. Essa mentoria é top. Aí em resumo só, para não explicar como é que foi, eu coloquei alguma coisa e disse, isso aqui é seu pai. Chega para ele e fala tudo que você quer falar de ruim. Xinga ele, só está eu e você. Xinga ele, fala tudo que você quiser. Vai, solta, meu irmão. Aí começou, pá, engasgava, aí chorava, aí engasgava, aí começou até que... Quando ele falou tudo, gente, a mágoa dele, tudo que tinha do pai dele. Eu sou assim porque o Senhor fez isso comigo, e começou aquele rapazão de 35 anos de idade, soltou tudo que estava lá na alma, começou a falar tudo e jogou tudo para fora. E naquele momento ele ficou aliviado, irmão, aliviado. Aí eu falei, agora é a oportunidade de você falar tudo de bom para o seu pai, tudo que está aí na mente. Ele começou a falar, irmão, foi uma coisa linda demais, pai, eu te amo, pai, começou, gente, o homem começou a chorar e tal, e tudo. Ali eu falei, isso aí é a verdadeira libertação, viu? E está até hoje lá no Senador Canedo, uma bênção, rapaz. Casado, bênção, e é isso aí. Tá? Se você quiser fazer um dia a gente faz. Vamos lá. Agora pensa, se você não se conecta com Deus, não fala com Ele, quem está dirigindo esse piloto automático da sua vida? Aí que é o problema. A vida de mim. Lembra? Quando a pessoa solta isso sem querer, essa vida é uma bosta. Não é Deus que está gerindo isso, não. Aí você, é o capeta não, viu? Confunde não. Mas pastor, então é você. Quem foi que falou isso? Fui eu, então é você. É você que sentiu, é você que emocionou, é você que está falando, é você, irmão, você. Então cuide das suas emoções, cuide dos pensamentos, do sentimento, cuide de sua vida, da sua alma, porque ela vai estar com Deus um dia. Então preste atenção nisso. Aleluia. Com certeza serão seus traumas.
que vai dirigir você, porque não é Deus, então é os seus traumas, é as suas mágoas, é as suas crenças limitantes, bababá. Eu quero para mim o melhor. Entendeu? Então quem tem que buscar esse melhor sou eu. Eu não vou poder bater na sua porta e dizer, irmão, me dá o melhor para mim, irmão. Não. Eu é que tenho que gerar isso. Um dia alguém falou, pastor, fulano te xingou. Eu falei, quem? Fulano. Como? Eu não ouvi. Ah, mas que não ouviu? Não ouvi não. Como assim? Eu falei, não, essas coisas não entram em mim não, irmão. Entra não. Um dia ele saiu do centro de recuperação bêbado, mas bêbado mesmo, voltou bêbado, xingando todo mundo. E quem é que tinha que topar com ele? João Mendes, de noite, 10 da noite. Quebrando o portão do centro de recuperação, dando pesada. Eu falei, meu Deus, mas que situação, pá. E todo, e pai, e tal, cheio da razão. E aí passou um tempo, ele sumiu. Isso durou 1 ano, quase 2 anos. Quase 2 anos, nunca mais vi. Aí esses dias atrás ele entrou na sede de recuperação, só o bagaço. Quando eu olhei para ele, falei, pá, gente, olha a importância da inteligência emocional. Se eu não tivesse englobado nisso, ia eu ia começar a sentir tudo de novo, aquela mesma ação, e eu ia fechar as portas para ele, ia ficar com raiva dele. Só que ele entrou tão humilde, tão acabado, envergonhado, que lá na fila do almoço, eu entrei depois, mas na tarde, eu já sabia que estava lá, e eu entrei, quando eu virei aqui, foi, é você, rapaz, que está aqui, que benção, me dá um abraço aqui, abracei ele, e ele querendo ficar com vergonha ali, pronto, tudo certo, acabou. Deu para entender? Então, como que eu destruo o meu inimigo? É fazendo isso, é fazendo bem para ele. Mas tem gente que quer soltar uma granada lá dentro da casa do inimigo, né? Não, faz isso não. Você quer destruir alguém que você não gosta? Dá um presente para essa pessoa, irmão. Eu não sinto. Não, que não sente, você sente sim, vai lá, só toma decisão. Tudo é decisão, meu irmão. Mas eu não estou com vontade, sem vontade, vai lá e toma decisão e dá o presente para a pessoa e acabou o papo. E você vai desconstruir, vai derrotar um inimigo, e você vai ter alguém amigo para a sua vida inteira. Aleluia, graças a Deus. Aí o seu cérebro cria um circuito de sobrevivência emocional. Olha só, isso é real. Isso significa que hoje mesmo, depois de adulto, você ainda continua agindo como aquela criança que tem que provar que merece ser amada. Gente, para com isso. Tem que provar para o outro que você é bom no negócio, que você tem que ser... Não, de jeito nenhum. Lembra daquele negócio que alguém faz uma coisa e diz, oi fulano, o que você achou, hein? Não tem nada errado nisso, mano. Ali é simplesmente que aquela pessoa está mostrando que é uma pessoa que tem uma carência muito forte de ser aceita. Ai, mãe, eu fiz essa comida aqui, mas não está boa não. Eu falei, não está boa e você vai oferecer para mim? Tem gente que não pensa, gente. Irmão, esse pudim aqui, mas que não presta não. Eu falei, então joga fora. Se quer que eu coma um trem que não presta. Deu para entender? Então isso é você. Então, o que você está fazendo hoje, que na verdade é reflexo de uma dívida emocional que nem é sua. Essa dívida emocional, ela é perigosa. Um exemplo, uma menina viu a mãe, quando era criança, viu a mãe ser maltratada pelo marido, e o marido abandonou ela, e ela ficou sozinha com a mãe, presenciou tudo aquilo, viu o sofrimento da mãe. A menina cresceu, ficou grande, adulta e tudo mais. Aí agora ela carrega aquele trem da mãe, como se ela tivesse uma dívida emocional, e ela vai começar a continuar a viver igualzinha a mãe.
porque não merece ser feliz, não merece alegria, não merece bons amigos. Não, minha mãe sofreu a vida toda, eu também tenho que sofrer, por quê? Porque é uma dívida emocional que ela tem com a mãe dela. Só que essa dívida, ela não é sua. Jesus pagou essa dívida lá na cruz. Então o que deu errado, deu. Só para você ter uma ideia, esse gatilho é tão sério dentro da inteligência emocional, que eu tenho uma cena. Hoje essa cena não significa nada para mim, a não ser uma memória, mas muito tempo significou culpa. Está até hoje registrado aqui no software. Quando eu era menino, tinha uns 9 anos de idade, meu pai me levou no banco lá, que ele ia receber um dinheiro, e de lá ele tinha que correr para o serviço dele. Ele falou: fica aqui na porta, porque eu cheguei primeiro, porque eu vou lá resolver um negócio ali, e volto, já 10 horas em ponto eu estou aqui. E eu fiquei, sozinho. Começou a chegar gente. Aí eu era menino bobo, e aí veio outro homem, conversou comigo, sei o que lá, e tudo, e esse cara tudo na minha frente. Eu feito besta, encostei para cá. Aí vem meu pai correndo, certeza que era o primeiro da fila, que ia resolver o problema para ir embora, para voltar para o serviço. A fila é grande, irmão. Quando meu pai chega e me vê ali, eu já vi tudo. Meu pai ficou com raiva, porque uma vez ele quase me matou, literalmente, de faca. Aí eu olhei para ele, e ele teve que ir lá para o fim da fila. Foi para lá, ficou lá até chegar a vez dele, e ele atrasou tudo depois. Por culpa de quem? Minha. Isso é o que estava na minha mente, e eu fui carregando essa culpa a vida toda. Fui carregando essa culpa, até que um dia, entrando dentro da inteligência emocional, eu fui ensinado: não pague essa dívida, porque ela já foi paga. Acabou, já passou, ficou para trás, vive sua vida daqui para frente, olha isso como uma bênção, e bababá, e pronto, deu tudo certo, acabou. Então é assim que faz, tá? Seguindo para terminar agora, na conclusão, se você não olhar as suas emoções como uma riqueza, você vai ficar jogando no lixo o tempo todo. Não está todo mundo bonitinho aqui no banco? Daqui 40 minutos, daqui uma hora, cada um vai estar num lugar diferente. E como será a sua reação lá? Você vai pegar aquela desavença que você não terminou ontem, ou terminou cedo, vai voltar de novo? Como é que vai ser com a esposa lá? Meu bem, já é meio-dia, você não fez a comida ainda, que droga aí, bebê. É? E o que é isso, pastor? Falta de inteligência emocional. Meu bem, já é meio-dia, está difícil, né? Vou ajudar você, deixa eu cortar aí o chuchu, vamos embora, e está tudo certo. Na hora que tiver pronto a gente come. É assim, ser inteligente. Entendeu? Isso faz parte da sua vida espiritual. Então não joga fora essas emoções. Exemplo: alguém pode até te chatear, pois você é um ser humano. Porém, você não precisa ficar ofendido, gente. Você pode prejudicar a sua vida por causa de suas ofensas. Então não deixe suas emoções na mão de ninguém. As nossas emoções determinam se a gente está feliz ou não. Gente, quem determina se você está feliz é as suas emoções. Por exemplo, tem pobre feliz? Tem. Tem rico triste? Tem. Então, o que está determinando a felicidade das pessoas? O dinheiro ou as emoções? É claro que é as emoções. Então, quanto mais emoção controlada, mais chances de ser feliz você tem. Deus abençoe em nome de Jesus, e é só vitória.